Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Aplauda aquele que vive, aquele que reina, aquele que é adorado, aquele que merece todo louvor, toda glória. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E nós nos unimos com o céu para proclamar a glória de Deus. Aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. Queridos, Deus tem algo para nós nessa manhã, amém? Olhe para o irmão do seu lado e diga assim: Deus tem algo para você nessa manhã. Amém. Quando nós estávamos aqui adorando, o Senhor começou a me lembrar sobre algo que Deus tem falado comigo já há algum tempo, sobre a canção das escadas. A palavra de Deus e a cultura judaica nos ensina que o povo de Israel, quando ia adorar no templo, eles tinham que subir algumas escadas, e a cultura ensinava a eles que quanto mais próximo da escada, menos se falava sobre eles e mais se falava da glória de Deus. Então, quanto mais próximo da presença, menos se cantava sobre ele, mais se cantava sobre a glória de Deus. Queridos, eu quero te dizer algo. Na nossa vida cotidiana também é assim. Quando nós estamos falando muito sobre nós e nós estamos orando muito sobre nós, quer dizer que nós estamos cada dia mais distantes da glória. Mas quanto mais próximos da glória, quantos de vocês já tiveram essa experiência? Eu já tive essa experiência de chegar no meu quarto e falar assim: Jesus, hoje a gente vai conversar. Porque tem algumas coisas que eu acho que você não está vendo. Eu acho que daqui de perto eu estou vendo melhor. E você entra na sala do trono dizendo: Deus, eu tenho tanto a falar. Mas quando a glória desce, você não consegue falar mais nada. Queridos, as suas palavras somem. Porque a glória inunda. E aí você só consegue dizer: Santo, Santo, Santo. E você sai naquela atmosfera diferente, porque quanto mais próximo do altar, quanto mais próximo da glória, quanto mais próximo da presença, é menos de nós e mais dele. É menos de nós e mais da presença. Aleluia. Amém, queridos. Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre aquilo que Deus tem falado comigo. E hoje nós vamos falar sobre propósito. Amém? Vocês vão comigo hoje? Amém. Glória a Deus. Vocês vão pregar comigo hoje? Amém. Glória a Deus. Então o tema dessa mensagem é purpose, propósito. Todos nós nascemos com um propósito. E eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías 49:1. E diz assim: ouve-me, ilhas, escutai-vos, povos longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra de sua mão me cobriu. E me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse: tu és meu servo, és Israel, aquele quem hei de ser glorificado. Amém? Amém? Eu quero que você imagine Deus falando isso ao seu respeito. Imagina Deus bradando do céu. A palavra do Senhor fala que a voz do Senhor é como muitas águas. Eu não sei se você já foi em uma queda de água, mas eu já fui lá em Minas Gerais numa queda de água, nem lembro o nome. E eu lembro que naquele dia eu ficava só querendo ouvir. Eu falava: Jesus, a sua voz é como muitas águas. E aquele lugar parecia estar em silêncio, mas aquelas águas batiam e faziam muito barulho. Então eu quero que você imagine agora a cena do Senhor no céu, bradando e dizendo: ouve-me, ilhas,
Escutem, nações distantes, o Senhor me chamou. Isaías se lembrando que o Senhor tinha dito para ele. Queridos, como o Vinícius falou aqui hoje, quando nós temos uma identidade, nós sabemos quem somos, nós reconhecemos o nosso propósito. Porque aqui a palavra do Senhor fala que antes dele nascer, o Senhor já tinha feito menção do nome dele, o Senhor já tinha escrito uma história, o Senhor já tinha designado ele para um propósito. E queridos, eu quero que você entenda que isso não vai acontecer apenas nos tempos bíblicos. Muitas vezes nós olhamos para as histórias bíblicas e pensamos assim, nossa, que lindo que Davi viveu, que lindo que Moisés viveu, que lindo que não sei quem viveu, e acha que acabou ali. Queridos, não acabou. A história continua em mim, a história continua em você. E as gerações futuras precisam pregar ao nosso respeito. As gerações futuras precisam dizer, um dia eu conheci alguém que falou a respeito de Jesus de uma forma diferente. Não pode parar nas Escrituras. Não foi esse o propósito. O propósito é ir até os confins da terra com uma grande comissão. E nós precisamos disso, querido. Isso precisa incendiar o seu coração. E aí, eu acho lindo nessa palavra, porque Isaías fala assim, ele me fez uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Queridos, eu não sei se você hoje aí nessa manhã está se sentindo escondido. Fala assim, ninguém me vê. Eu não sei muita coisa, eu não tenho muita oportunidade. Eu quero dizer, querido, você está dentro da aljava. Mas pode ficar tranquilo, que hoje é dia que o Senhor vai te tirar dessa aljava, vai olhar para o alvo e vai te atirar para o propósito. Diga assim, eu quero ser atirado para o propósito. Amém? Deus gerou algo dentro de nós para servir a humanidade. Existe algo que só existe em você para cumprir o propósito na vida de outras pessoas e revelar Cristo através de você. Nós temos que entender que o propósito não é nada mais, nada menos do que revelar Cristo para a humanidade. E Cristo se revela através de nós. Através de nossa humanidade, mas Cristo se mostra, como o apóstolo Paulo diz, é na minha fraqueza que Ele se aperfeiçoa, é na minha fraqueza que Deus se mostra. A vida cristã é como um grande Lego. Eu tenho uma peça aqui, eu me conecto com a pastora e esse Lego vai se conectando e Cristo vai se mostrando. Existe conexão de propósito, existe conexão de reino, porque nós somos como esse Lego que vai se completando. Essa é a família de Cristo, essa é a família de Jesus. Nós vamos nos conectando, nos ligando e cumprindo esse lindo propósito, essa linda chamada, que é mostrar Jesus para a humanidade. Nós precisamos entender que é tempo de nós estabelecermos a cultura do céu na terra. Não dá mais para ficar esperando, queridos. Não dá mais para esperar a próxima geração fazer alguma coisa. Daqui 10 anos alguém vai se levantar. Daqui a 5 anos algo vai acontecer. Não vai, queridos, porque precisa começar de nós. Precisa começar de mim. Esse é o tempo, essa é a hora, essa é a chamada. Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é no céu. Já acontece. Queridos, já está acontecendo. No céu já está acontecendo. Só precisa de pessoas disponíveis para trazer essa atmosfera para a terra.
Já tem, já acontece. E nós estamos falando muito, o apóstolo está falando muito sobre as esferas da sociedade. E eu queria trazer um foco nessa mensagem sobre isso. Porque quando se fala de cumprir propósito, muitos se pensam assim, quando eu vou pregar, quando eu vou ter uma oportunidade, quando eu vou ministrar uma célula, quando eu vou fazer uma casa de paz. E queridos, para você cumprir o propósito de Deus, não precisa de uma plataforma. Não precisa de um microfone. É onde você foi colocado, é onde Deus quer que você mude aquele ambiente. Aonde você está, qual é a esfera que você foi colocado. É nesse lugar que Deus quer. Então nós temos a esfera da economia. Deus precisa de economistas do reino. O Brasil está passando pela crise que está passando porque não tem economistas do reino para ter uma boa administração, assim como José. José era um economista do reino. Ele sabia administrar. Nós precisamos na esfera do governo. Queridos, a política não é do diabo. Porque a palavra de Deus fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Nós precisamos, mas o que falta? Faltam políticos do reino de Deus para se levantar. Faltam pessoas que vão servir com um propósito, que vão servir, querendo servir não para si, mas para um povo, para uma nação. Aonde estão essas pessoas? Será que aqui nós temos alguém? Eu comecei essa mensagem dizendo: eis-me aqui, ai de mim. Queridos, nós vemos essa semana o Senado passando vergonha. É uma vergonha o que nós vemos no Senado essa semana. Está todo mundo rindo, debochando, mas é uma vergonha. O que nós estamos esperando de uma nação que faz piada do seu próprio Senado? Nós precisamos nos levantar. Na esfera da família, famílias saradas, famílias curadas, famílias transformadas, famílias mudadas, novos casamentos que não vão precisar passar por crises, porque foram construídos em uma base sólida. Quando eu vejo essa galera que está casando agora, eu oro por eles, eu falo, Jesus, que eles não precisem passar por crises, mas que eles possam ter um testemunho imaculado dizendo: nós nos casamos em santidade, vivemos uma vida de princípio, e quando chegarmos ali com 50, 60, 100 anos, não sei, eles possam dizer: o nosso testemunho é perseverança. A esfera das celebrações, a esfera da mídia. Queridos, se você não influenciar uma geração, quem vai influenciar é uma geração que vai adoecê-la. As pessoas estão aí falando, né? Essa semana todo mundo falou das Beths, porque a Virgínia, porque não sei quem, porque o Neymar. Queridos, se eles estão influenciando, é porque ninguém se levantou de dentro da igreja para influenciar. Se existissem pessoas que estivessem disponíveis para essa influência, nós não precisaríamos nos preocupar com a Virgínia. Porque eu acho certo, porque eu acho errado, porque eu acho imoral, porque eu acho... Ela não conhece. Ela não tem nada conosco. Você não tem que achar nada, você tem que achar da sua vida. Você não está fazendo o suficiente. Precisamos colocar a nossa cara para revelar Cristo no nosso viver. Enquanto eu vivo, Cristo aparece. Enquanto eu vivo, Cristo aparece. Enquanto eu estou vivendo, Cristo está aparecendo. E isso não vai acontecer somente nas plataformas. Eu quero que você entenda isso. Se eu precisar nessa manhã, eu quero rasgar a sua cabeça e enfiar isso dentro.
Não são nas plataformas que isso vai acontecer. Queridos, uma reforma não vai acontecer aqui, vai acontecer lá. Uma mudança de mentalidade começa aqui, mas tem que terminar lá. Se não para nas paredes e não adianta nada. Um avivamento começa aqui, é gostoso, é fogo, é unção, é pular. Mas se parar aqui não é avivamento, é só fogo de palha. Se para aqui, se para nas paredes, não é avivamento. Avivamento é quando muda a cultura, avivamento é quando muda a política, avivamento é quando muda o Estado, avivamento é quando muda famílias, quando muda as esferas. Enquanto eu vivo, Cristo se mostra. Enquanto eu vivo, Cristo aparece. E você precisa colocar a sua cara mesmo. Porque as pessoas precisam ver a gente vivendo. Nós também temos a esfera da religião. E não é uma religião cheia de dogmas e doutrinas que vai mudar alguma coisa. Queridos, porque eu conheço a religião assim. Eu conheço os dogmas, eu conheço as doutrinas, eu conheço. Mas esse lugar só traz peso e culpa. Mas existe um lugar que nós podemos acessar, e é esse lugar que a humanidade anseia por conhecer. Esse lugar diferente, esse lugar na presença, esse lugar de conforto, esse lugar de confronto, mas que não é passageiro, que não é momentâneo. Esse lugar pode ser conhecido como um poço, que a samaritana estava sentada, olhando para o nada, e de repente chega um homem chamado Jesus e fala: ei, tem um lugar que você vai beber e você não vai mais ter sede. Eu quero que você imagine uma humanidade com sede de Deus. Você já acordou um dia com muita sede? Já acordou? Você está ali, de repente você acorda e fala: nossa, eu preciso tomar um copo de água, garganta seca. É dessa forma que a humanidade está dormindo e acorda com sede e não tem aonde beber. E aí? Você vai ser esse copo? Diminuiu o amém, gente. Achei que vocês iam explodir agora. Vocês são esse copo? Os nossos dons e os nossos talentos servem para servir as pessoas. 1 Coríntios 12, 4-7 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Essa palavra diz que os nossos dons, os nossos talentos, o nosso propósito, ele serve para servir pessoas. Você não tem um talento para você. Ou então você pode ser como aquele homem que enterrou o talento e não fez nada com ele. Mas se você tem um dom, um talento, você tem que usá-lo para servir pessoas, para servir propósito, para olhar para as pessoas e fazer algo por elas. Desde o dia que nascemos, na verdade, antes disso, quando ainda estávamos na barriga da nossa mãe, Deus colocou algo em nós para nos levar a um destino. Deus colocou algo em você para um destino. E Deus, ao decorrer das nossas vidas, vai nos dando bagagens para cumprir o destino que Deus tem. Imagine uma mãe fazendo uma mala para uma criança. A criança vai para a neve pela primeira vez. Imagina,
Só que essa mãe, ela não vai para essa mesma viagem, então ela tem que preparar a mala. Você acha que essa mãe vai colocar roupa de calor, biquíni, roupa de praia dentro da bagagem? Não. Por quê? Porque não cabe naquela situação. Queridos, eu quero te dizer que Deus vai colocando bagagem em você durante a sua vida inteira para cumprir o propósito do qual você foi feito. Você às vezes não entende, mas Deus, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que passar por aquilo? Por que eu vivo dessa forma? Por que a minha vida aconteceu isso ou aquilo? Queridos, tudo isso é bagagem para cumprir o propósito e chegar ao destino. Tudo isso é bagagem, eu acho que você não entendeu. Tudo isso é bagagem para cumprir o propósito e chegar ao destino. Não tem como você chegar ao destino sem carregar as bagagens. Mas aí eu quero chegar a outro ponto com você. Existe a bagagem que Deus te dá para você carregar, para você chegar ao destino, mas existem bagagens que você está carregando que Deus não pediu. Existe peso extra na bagagem e com peso extra você não entra no avião. Com peso extra você não entra. Deus sabe direitinho a bagagem que você precisa carregar. Esse peso extra você precisa deixar para trás para conseguir subir no propósito. Você está na fila do embarque e não está entendendo por que não embarca. Eu estou na fila do embarque e não sei por que eu não embarco. Não embarcou porque está com peso extra. Libere o peso extra. Joga as mochilas. Deixa tudo. Eu quero que você imagine Eliseu. Imagina se ele não tivesse queimado os bois e ficasse carregando os bois no meio da caminhada. Vamos, bois. Vamos comigo, eu não posso deixar vocês. Vamos lá, e sobe a montanha com aquele monte de boi. Desce a montanha com aquele monte de boi. Dava para cumprir o propósito com um monte de boi? Não dava. Precisava queimar. Precisava deixar ir. Queridos, tem propósito. Então tem que deixar ir, tem que deixar queimar. Tem que jogar fora. Aquilo que não vai ser usado para o propósito tem que ir embora. Aquilo que não vai ser carregado para o propósito tem que ir embora. Amém. Nós precisamos disso para viver uma vida com Jesus de verdade. O propósito, muitas vezes, não será entendido pelas pessoas. Muitas vezes as pessoas não vão entender até que chegue a revelação para elas. Nós vemos isso com Mical. Davi estava lá dançando e trazendo a arca. Ele tinha cumprido o propósito que Deus pediu para ele. Ele estava feliz, estava celebrando. Mas Mical desce da onde ela estava e fala: que bela figura faz o rei de Israel aí dançando com a serva, seminu. Só que aí Davi, eu não ia ler, mas é melhor ler para vocês entenderem. Davi respondeu: eu estava dançando em louvor ao meu Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai. E os descendentes dele me fez o líder de Israel, o seu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor a meu Deus e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças que você está falando me dão valor. E Mical, filha de Saul, não teve filhos. Queridos, o propósito não tinha sido revelado para Mical, ela não entendia o propósito. E muitas vezes na sua casa, na sua família, vai ter muita gente que não vai entender. Não vai entender o propósito. Mas por que tem que ir para a igreja todos os dias? Mas por que tem que ficar falando de Jesus toda hora? Mas por que tem que ouvir louvor toda hora? Mas por que tem que andar com a Bíblia? Mas por
do almoço está lendo a Bíblia, mas por que está falando de Jesus dessa forma? Ai, você não cansa. Mas muitas pessoas ainda não entenderam o propósito. Só que Davi fala assim, mas sabe aquelas servas? Sabe aqueles improváveis? Sabe aqueles ali que ninguém dava nada? Pois é, eles entenderam o propósito. Pois é, eles entenderam o propósito. E queridos, aí vem a parte triste, porque Mical, ela não gera filhos. E o Senhor me disse ontem à noite, quando eu estudava, Mical não teve filhos, porque quem não tem propósito não gera legado. Quem não entende o propósito não precisa de uma descendência. Não precisa de um legado. Não precisa de um propósito. Eu quero dizer algo dessa palavra também. As servas entenderam o propósito de Davi, dançaram com ele, celebraram com ele, viveram ali com ele aquele momento. E o seu propósito também vai ser reconhecido por aqueles que estão ao seu redor. Muitos não vão entender, mas aqueles que entenderem vão reconhecer. Algo está sobre você e é diferente. Algo está sobre você e é diferente. Queridos, eu tive uma experiência com a IAP antes de fazer parte da IAP. Há muitos anos atrás, lá, muito tempo, quando os apóstolos eles eram discipulados pela minha antiga liderança, eu lembro de um fruto fiel. Nós tínhamos um culto que chamava Fruto Fiel. Uma galera daqui sabe o que eu estou falando. E a gente ia para o Fruto Fiel e cada igreja ia com o seu povo e tal, e era uma festa e tudo mais. E eu nunca me esqueço que um dia nós fizemos esse Fruto Fiel e tinha os blocos, e tinha cada um ministrava num tempo, e a IAP ia ministrar num momento lá. E naquela hora que eles começaram a ministrar, era o pastor Jonathan, o pastor Edgar, na época era pastor, hoje é apóstolo. E aí começou o louvor, e as meninas da dança e tal. E eu lembro que a glória de Deus invadiu a igreja, e nós conseguíamos, quem estava lá, tem gente que estava lá, nesse dia, era uma nuvem densa da presença. E eu lembro de eu sair do templo e olhar e ver a nuvem. E eu ficava assim, isso é diferente, é algo diferente. Eles carregam uma unção diferente, tem algo sobre eles. Eles acessaram um lugar diferente. Algo acontece. Então eu quero dizer que quando tem propósito, quando tem unção, quando tem chamada, as pessoas à sua volta vão olhar e vão falar assim, existe algo diferente. Muitos pregam, mas ele pregando é diferente. Muitos falam, mas ele falando é diferente. Muitos são políticos, mas ele sendo político é diferente. Muitos são economistas, mas ele sendo economista é diferente. Existe uma unção. Nós precisamos disso, gente. É muito lindo na nossa vida nós falarmos assim, olha, Deus cura um câncer. E é verdade, Deus cura um câncer. Mas quando você fala assim, sabe essa pessoa aqui, ela foi curada de um câncer. Eu vi o câncer saindo dela. Queridos, é outra coisa. Essa bagagem tem propósito. Essa bagagem tem propósito. Quando eu falo assim, Deus me tirou de uma depressão, de uma tristeza, tem propósito. É diferente. Tem esperança para você porque teve para mim. Essa bagagem tem propósito. Procure encontrar se a sua bagagem hoje tem propósito. E aí o Senhor começa a nos ministrar mais uma vez. O propósito é para servir. E a palavra do Senhor nos ensina em João 13:4, que Jesus tirou a sua túnica
pegou uma toalha, amarrou na cintura e depois lavou os pés dos discípulos. E eu já falei sobre isso aqui, mas eu quero falar novamente. Imagina uma foto dessa cena. Jesus no chão, sem a túnica, com uma toalha, lavando os pés. Quem é Deus e quem é a humanidade? Na sua cabeça, assim, normal, sua cabeça secular, quem é Deus e quem é a humanidade? Na nossa cabeça de meritocracia, diria, aquele que está recebendo os pés lavados é Deus. Mas eu quero te dizer que Deus era aquele que estava no chão, lavando aquele pé daquele monte de gente que não prestava, que estava com o pé todo sujo. Deus era aquele. Deus era aquele. O propósito é servir a humanidade. É lavar os pés uns dos outros. É limpar os nossos irmãos, é ajudar, é pegar na mão, é levantar. É caminhar junto, é olhar no olho, é abraçar. Esse é o propósito, queridos. Chegou o tempo de nós pararmos de pensar que propósito é vir aos domingos, sentar na cadeira e ouvir a palavra. Tem um monte de ovelha gorda. Gente, o que acontece? Nós vamos ter 3 cultos agora. 3 cultos. Nós vamos ter 3 templos. Porque nós temos um aqui, vai ter um do Teens e um do Kids. 3 templos. E a gente tem também um monte de gente sem fazer nada. Esse é o tempo de você se levantar com um propósito. E não importa aonde vai ser, pode ser segurando uma placa, sorrindo para alguém. Tem gente que foi salva assim. Eu passei na frente da igreja, alguém deu um sorriso para mim. Fiquei tão feliz que entrei, aceitei Jesus, minha vida foi transformada, passei pelo encontro. Não importa o lugar. Não importa o lugar, mas precisa existir propósito dentro de você. Ficar sentado assistindo o culto não é propósito. Não é propósito, queridos. Deus não tem nada com isso. Você precisa levantar e caminhar segundo aquilo que Deus colocou no seu coração. O que Deus colocou no seu coração, eu não sei, mas você sabe. Qual é a inquietação na sua alma? Eu não sei, mas você sabe. Qual é a sua vontade de servir? Eu não sei, mas você sabe. Nós precisamos nos levantar e servir a casa de Deus. O que a igreja de Cristo está precisando? Eu preciso ser o primeiro disponível. O que precisa? Precisa lavar o banheiro? Eu preciso ser o primeiro disponível. Precisa ministrar as crianças? Eu preciso ser o primeiro disponível. Precisa fazer evangelismo? Precisa estar no ensino? Precisa o que está precisando? Eu preciso ser o primeiro a estar disponível. E eu quero que você entenda, queridos, que o propósito muitas vezes não é fácil. Porque falar de propósito, às vezes a gente pensa, ai, que delícia servir, fazer. Não é fácil, muitas vezes. Existem pedras que o próprio Deus coloca para que a gente consiga ainda viver o propósito. Eu vou te dar um exemplo disso. Daniel na cova dos leões. Daniel é colocado na cova com um monte de leão dentro. Se não tivesse a pedra, você acha que Daniel faria o quê? Corria. Se ele fosse esperto, ele corria. Mas uma pedra é colocada. Se a gente olhar também para Lázaro, estava morto.
É colocado o que no túmulo? Uma pedra. O propósito precisava chegar ao destino. Jesus, para ser ressuscitado e acontecer todo o mover, a mudança na humanidade, o que tinha na frente do túmulo? Uma pedra. Queridos, eu quero dizer que os amigos de Deus também sofrem. Acho que você não entendeu. Os amigos de Deus também sofrem. E Deus, como diz a Tamires Garcia, é mais glorificado na sua morte do que na sua vida. Porque se está doendo é porque está vivo, queridos. Tem que morrer mais. Se está doendo é porque está vivo. Precisa morrer um pouquinho mais. E eu falo para vocês de uma pessoa que sente muito. Que dói bastante. E essa é a minha oração. Deus, se está doendo, morre mais. E quando nós vemos que muitas vezes as pedras nos seguram no propósito. Porque se não tivesse pedra, talvez não teria mover, porque você correria no seu propósito. Mas a pedra é colocada para que vá até o fim. Para que no outro dia de manhã o rei fala assim, tira a pedra. E quando abrem, vem os leões dormindo e Daniel lá sentado. Que foi, gente? Tá tudo bem aqui. Precisava da pedra para mostrar a glória de Deus. Precisava dos desafios. Eu vi a Tamires Garcia falando e eu quero falar isso para vocês. Muitas vezes a gente consegue imaginar Lázaro e a gente começa a imaginar somente Lázaro depois que ele é ressuscitado. Mas imagina a angústia de Lázaro enfermo, pensando, olha, todo mundo correndo de um lado para o outro, e remédio, isso e aquilo. E Lázaro pensando assim, quando que o meu amigo vai chegar? Quando que o meu amigo Jesus vai chegar? Vocês já avisaram o meu amigo Jesus? Ele está vindo, ele é meu amigo. Eu já vi ele curando muita gente, eu já ouvi histórias. Quando ele chegar, está tudo bem. E a Bíblia fala que Jesus intencionalmente se atrasou. Ele esperou. E aí Lázaro morre. Talvez Lázaro morreu pensando, e se? Será? Porque quando as irmãs encontram com Jesus, a primeira coisa que elas falam é assim, se o Senhor estivesse aqui. Ah, se o Senhor estivesse aqui. Porque muitas vezes foi o que elas ouviram de Lázaro. Olha, quando ele chegar, está tudo resolvido, está tudo bem. E aí nós ouvimos Teresa de Ávila falando, se é assim que trata seus amigos, não me impressiona que tenham tão poucos. Existe um tempo para nós entendermos que no propósito também tem pedras. Mas o importante é que não importa se vai passar 1, 2 ou 3 dias, mas o importante é que essa pedra vai ser tirada. E você vai ver o Senhor sendo glorificado na sua vida. Você vai ver o Senhor ser glorificado nas suas dores, nas suas feridas. Da mesma forma que Jesus conseguiu mostrar as mãos feridas dele para Tomé e disse assim, ó, tá aqui, mas não dói mais. Tem a cicatriz, mas não dói mais. O propósito chegou ao destino. Diga aí, o propósito chegou ao destino. Esse é o tempo, queridos, de nós arregaçarmos as mangas, pegarmos as enxadas. Porque é muito bonito a gente assistir um culto como o da pastora Jadina, do João Gabriel, e ficar assim, nossa, que bonito que eles estão vivendo, glória a Deus, que bom que o Senhor enviou eles. E esquecemos de falar assim, envia-me a mim. Rinene. Envia-me a mim. E eu não estou falando que você precisa ser enviado para um lugar distante. Você muitas vezes vai ser enviado para o seu trabalho,
Você muitas vezes vai ser enviado para a sua família. Você muitas vezes vai ser enviado para as pessoas que você tem alcance, que muitos de nós não vamos ter esse alcance. Arregace as mangas hoje, querido. Peça destino. E se você é a primeira vez que veio, a primeira vez que está aqui, eu quero te dizer, existe um propósito para você. Deus tem algo a fazer na sua vida hoje. Se Deus te trouxe aqui, Deus tem um propósito para você. E isso vai acontecer em qualquer que seja a área, em qualquer que seja a esfera, seja na medicina, seja nas escolas, seja em qualquer que seja o lugar. Esses dias eu estava ouvindo o irmão Lázaro que faleceu, e eu gosto de música antiga, gente. Se vocês ficarem comigo, eu só escuto música antiga. E aí eu estava ouvindo e eu me lembrei de um vídeo que eu assisti quando ele morreu. E eu não sei se foi no mesmo dia, eu acredito que foi no mesmo dia, tinha uma enfermeira cantando as músicas dele com ele. E ele morreu louvando a Deus. Mas aquilo aconteceu porque existia uma serva de Deus naquele lugar, que trouxe o reino de Deus naquele lugar, e que fez o reino de Deus descer naquele lugar. Eu quero te dizer, nós precisamos manifestar o reino de Deus aonde nós estivermos. Existe uma nuvem que caminha conosco enquanto nós vivemos. Enquanto eu vivo, Deus está vivendo comigo. Nós precisamos entender isso. Existe propósito na vivência, no cotidiano, no dia a dia. Existe propósito nisso. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Qual é o seu propósito hoje? Existiu um tempo na igreja que era assim, queridos. Se você quer viver o propósito, larga a faculdade, sai da faculdade e vai viver teu propósito, vai pregar na rua, vai fazer alguma coisa. Mas hoje eu entendo que existe um tempo em que você precisa, continua a sua faculdade e muda a sua faculdade. Não deixa a faculdade mudar você, chega lá e muda. Você não precisa deixar sua profissão para servir a Deus. Você vai fazer Deus ser exaltado na sua profissão, na esfera que você foi colocado. Porque as pessoas precisam de você aonde você foi inserido. As pessoas precisam de você aonde você foi inserido. Queridos, eu não me canso desse versículo, eu vou repetir ele para você. Existe uma ardente expectativa da humanidade pela manifestação dos filhos de Deus. Existe uma expectativa, existe uma garganta seca de uma nação esperando o povo de Deus se levantar. Queridos, nós tivemos um ano que nós chamamos de o ano da reforma. E foi um ano que muita coisa aconteceu, e nós começamos a ver Deus bradando, e nós vimos Deus agindo na política, em várias esferas, mas o povo de Deus não soube se portar diante das vitórias, e começou a idolatrar as vitórias. Eu quero te dizer que nós estamos sendo forjados, criando bagagem, para que nós não venhamos a nos corromper com as vitórias, mas que possamos continuar ingressando em meio a elas. Deus tem algo para nós, queridos. Deus tem algo para nós. E para terminar, eu não posso deixar de falar isso. Hoje é dia 18 de maio, queridos. 18 de maio é o dia da conscientização, a exploração e abuso sexual. Queridos, esse é o meu propósito. Queridos, a cada 1 minuto, uma criança está sendo abusada. Enquanto você está aqui nesse culto, eu não sei quantas e quantas crianças estão sendo abusadas em tantos lugares no mundo.
Esse é o meu propósito. Salvar crianças. E eu vou gastar a minha vida para salvá-las. Mas existe uma igreja que não pode se calar. Existe uma igreja que não pode deixar abusador ficar dentro da igreja e ficar impune. Existe uma igreja que não pode disfarçar e fingir que nada está acontecendo. Tem criança sendo abusada, tem criança sendo ferida, tem criança sendo machucada. Aonde está a igreja enquanto isso está acontecendo? Está escondida entre quatro paredes, achando que falar glória a Deus está muito bom. Não está bom. Não está bom. Esse é o meu propósito. É tempo de nos levantar. É tempo de falar, nas nossas crianças não vão tocar. Elas não estão à venda. Eles não vão chegar. Pedofilia não vai entrar no nosso meio. E eu quero dizer, se você foi abusado na sua infância, se você foi ferido na sua infância, essa manhã Deus quer te curar também, porque através da sua bagagem, mais crianças serão curadas, porque um dia você vai falar assim, Deus me livrou dessa dor. Eu fui abusada, eu fui ferida, eu fui marcada, eu fui machucada, mas Deus tirou essa dor de mim. Querido, se levante. Se levante com ousadia, com intrepidez. Eu sinto meu corpo tremendo, queridos. Eu sinto meu corpo inteiro tremendo. Se levante. Se levante. Se levante. Se levante. A gente não está brincando de educação. Eu não estou brincando em 3 salas, queridos. Eu estou gerando um legado. Enquanto tem muita gente falando que não vai dar certo, que isso é aquilo. Para que reformar? Para que um espaço novo? Para que brincar? Para que correr? Eu estou dizendo, eu estou vendo um legado, eu estou vendo um propósito, eu estou vendo missionários, eu estou vendo cura, eu estou vendo sinais, eu estou vendo prodígios, eu estou vendo. O que você está vendo? O que você está vendo? É bonito falar, filhos. É muito bonito. Mas coloca a mão no arado. Olha sua mão cheia de calo. Olha suas unhas sangrando. Porque o versículo que o Vinícius leu sobre semear com lágrimas, a gente lembra de colher com alegria, mas a gente esquece que precisa semear com lágrimas. Aquele povo tinha saído do cativeiro e não tinha nada para fazer. Eles cavavam com as mãos, com as unhas, e semeavam com lágrimas, com as mãos sangrando, mas porque era necessário reconstruir, era necessário edificar, era necessário se levantar. Eu quero dizer, essa manhã é uma manhã de nos colocarmos de pé, de edificarmos uma casa, de levantarmos um altar a Jesus e entendermos que esse é o tempo do reino de Deus ser estabelecido na terra. Aleluia. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Oh, Jesus.